Saudam-vos. Saudai cada santo em Cristo Jesus. Saudam-vos os irmãos que estão comigo. Saudam-vos todos os santos, especialmente os da casa de César. Esse é um excelente caso da importância do diálogo entre história e arqueologia. Senão, você acaba produzindo uma leitura descontextualizada, onde você pode levantar algumas hipóteses do tipo que Paulo era de fato um cidadão romano. Então, vamos verificar aqui essas alegações que ela fez, né? Que precisa da arqueologia. Eu vou provar pra vocês que isso que ela fala é freestyle, é só quando é conveniente, tá? Porque em uma live que ela fez no canal do Eli Vasconcelos, eu fiz a pergunta do porquê não tinha nada cristão no primeiro século e na região de Jerusalém, Idumeia, Samaria, Decápole, né? Onde se esperaria você ter evidências de cristianismo, mas somente em Roma. Olha a resposta que ela me deu. A pergunta que você faz, Antônio, ela não serve para a história. A arqueologia, isso inclusive é um pensamento muito do século XIX, como se a arqueologia servisse para provar algo. A arqueologia não prova nem desmente nada. A arqueologia não prova nem desmente nada. Então a arqueologia ela é freestyle, né? Quando ela vai contra a evidência de que existia cristianismo no primeiro século, né? Ali antes da década de 70, né? Nossa, aí a arqueologia não serve pra nada, tá? A arqueologia não vale, nesse contexto aí não tem por que ter arqueologia, né? Mas quando é interessante, vale a arqueologia, entendeu? É arqueologia freestyle. Mas é interessante que ela fala aí outro ponto que também é muito curioso, que é dizendo que Paulo não seria um cidadão romano, mas a documentação, a fonte que nós temos que fala do personagem, diz que ele é um cidadão romano. Quer ver só? Olha só, Atos 22, a partir do 25. E quando estavam atando as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Quem é este homem? É Paulo. Paulo, ele está sendo identificado como romano. Vamos ver se é isso mesmo? E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse sim. Então Paulo se identificou como cidadão romano na documentação, tá? Ah, Antônio, mas a documentação é falsa. O Novo Testamento todo é inventado, tá, galera? Todo o Novo Testamento é inventado. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Então o que o tribuno está falando? Que ele com dinheiro, ele comprou o green card romano, né? Ele comprou a cidadania romana com dinheiro. Vamos ver o que Paulo responde. Olha só. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Ele é o que de nascimento? Cidadão romano. Então, a documentação, como eles gostam de falar, a fonte que nós temos atribui Paulo como sendo um cidadão romano de nascimento. É eu que estou falando isso? Não, é a fonte. Aí tem que falar que a fonte não vale, né? Só vale o que interessa. O que não interessa, você descarta. É a chamada história freestyle, né? A documentação fala uma coisa, eles inventam outra para falar. E que estava a serviço de Roma, que ele era conhecido da família imperial, então estava saudando a família imperial ou membros da família imperial. Não. Tá confusão aí. A família imperial estava com ele. Vamos ler o texto novamente? Vamos ver aqui, ó. Filipenses capítulo 4, a partir do 21, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Saudai em Jesus Cristo todos os santos. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Então eles estão saudando alguém, tá? Aí vamos ver se eles estão saudando a família imperial ou a família imperial está com eles saudando alguém. Vamos lá. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Vamos destrinchar isso aqui, ó. Santos, quando ele usa santos, ele se refere aos próprios cristãos, aos irmãos. Ele usa esses dois termos, geralmente os autores paulinos, né? Usa agios, que significa santos, né? E usa o adelphos, que seria irmãos. Então eles se identificam com esses dois termos. Então, quem que está mandando abraço? Os santos. Os santos estão mandando abraço aos receptores da carta,
que é os filipenses, né? A galera da igreja ali de Filipe. Só que dentre esses santos aqui, existe uma classe especial que está saudando a galera de Filipe. Quem é? Os da casa de César. Por isso que tem essa vírgula aqui, ó. Tá? Por isso que tem essa vírgula. Então essa vírgula vai especificar, vai trazer uma explicação específica sobre esse termo aqui, os santos, tá? Todos os santos vos saúdam, mas dentre esses santos tem alguns ali que não são quaisquer santos, né? São santos especiais, são os santos da casa de César, tá? Então não tem como falar que ali não estava com ele, porque são os irmãos que estavam com ele. Ó, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Então não é uma saudação para a casa de César. É como se fosse que os santos da casa de César estão saudando eles. Vamos verificar onde a gente vê a mesma coisa? É exatamente a mesma estrutura que nós vemos em Hebreus 13, versículo 24. Acompanha comigo aqui, ó. Saudações a todos os líderes da igreja, dai, e a todo o povo de Deus. Os da Itália também mandam saudações. Então quem está mandando saudações? Os da Itália. Assim como em Filipenses, os da casa de César também estão saudando. Estão vos saudando. É a mesma estrutura. Então veja, nós temos uma PhD em História que por não ter entendido a estrutura do texto está fazendo uma interpretação errada. Está achando que os da casa de César que estão sendo saudados. Quando na verdade os da casa de César estão com Paulo saudando as pessoas de Filipe. Aí complica, né? Ou ainda que ele esteve de fato em Roma. Mas todas essas hipóteses, todas essas ideias sobre Paulo são muito perigosas quando a documentação, eu acabei de mostrar para vocês, a documentação diz que ele é romano, né? Diz que ele estava em Roma. Diz que os santos da casa de César estão com ele em Roma. Aí ela está falando que é uma ideia perigosa que está sendo vendida, né? Ou seja, estaria dizendo que eu estou vendendo uma ideia perigosa para vocês. Ideia perigosa é vender uma ficção, uma narrativa como sendo verdadeira, né? Sendo que é só uma hipótese, e essa narrativa que está sendo dita como se fosse verdade absoluta faz com que pessoas deem dinheiro aos montes para líderes religiosos vagabundos picaretas se aproveitarem dessas pessoas. A ideia perigosa é justamente aceitar essa ficção, esse mito criado por Roma como sendo verdadeiro. Essa que é a ideia perigosa. E não trazer a verdade de que é um personagem meramente inventado por romanos. Você esquece, por exemplo, a datação desse texto, quando você esquece de que dentro do corpus paulino que hoje está dentro do Novo Testamento, há cartas que não são de Paulo e também há materiais interpolados e que, para reconstruirmos o ambiente social dessas cartas, é fundamental recorrermos à arqueologia, onde a arqueologia inteira vai mostrar que o cristianismo só está em Roma, em centros culturais romanos ou em locais, né, que são de domínio militar romano. Então o contexto é judaico? Não, romano. Personagens como Vitrúvio são importantíssimos para a gente poder entender essa saudação e, ao mesmo tempo, a política arquitetônica e urbanística que o Império Romano adotou desde Augusto. Para entender essa passagem, eu preciso resolver alguns problemas antes de interpretá-la. Ó, ela vai interpretar uma passagem que ela já está começando errado, entendendo que a passagem está dando saudação aos romanos e não que os romanos estão saudando as pessoas a qual a carta está sendo enviada. Então olha só a interpretação, hein? A primeira delas é nos questionarmos se a carta de Filipenses é uma carta que pode ser considerada do Paulo histórico ou não. E a resposta... Paulo histórico já parte do pressuposto que existe um Paulo histórico e não um pseudônimo. É sim. Filipenses faz parte das 7 cartas que são consideradas do Paulo histórico. Lembrando que isso não significa dizer, que nós tenhamos interpolações dentro das cartas autênticas. 2, que
as interpolações não possam também influenciar a uma leitura completamente descontextualizada. Ponto 3, de que a gente possa, então, harmonizar materiais que não são considerados autênticos, como, por exemplo, 1º e 2º Timóteo, com material autêntico. E, inclusive, a carta aos Hebreus, que nem é considerada um material, então, de tradição paulina. Ou seja, dentro do que a gente chama de corpus paulino, apenas 13 cartas são consideradas desse universo, desse corpus. E delas, 7 são do Paulo histórico. 7 delas são do Paulo histórico. Ela afirma isso como se fosse uma verdade absoluta, cara. E eu vou provar pra vocês que isso tá errado. Eu vou provar isso pra vocês aqui nesse vídeo que isso tá errado. Eu vou deixar ela falar mais um pouquinho. Vamos lá. O seguinte, eu preciso, então, entender por que Paulo vai saudar pessoas da casa de César. Não, as pessoas da casa de César estão mandando saudações aos pessoas que vão receber a carta. Os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Especialmente da casa de César fazem parte, estão incluídos na questão dos santos que estão saudando. E não os que estão sendo saudados. É diferente. É a mesma aplicação que nós temos em Hebreus, capítulo 13. Simples. Ele está se referindo a uma comunidade que está em Roma e que essa comunidade, inclusive, está inclusa a família imperial. Ele está falando diretamente para o imperador, para o palácio imperial. Esse é um detalhe muito interessante. Aí já vai fazer a construção toda errada. Não é que ele está mandando para o Palácio Imperial. Ele está no Palácio Imperial. Tanto que, em Filipenses, no capítulo 1, você vai ver que ele está com a guarda pretoriana, que era a guarda do imperador, a guarda de Roma, a guarda principal. Quer ver? Vamos ver aqui. No ano 23 d.C., com Tibério como imperador, inaugurou-se o acampamento permanente da guarda pretoriana, chamado Castra Pretória, localizado nas cercanias de Roma, na colina de Viminal. As impressionantes muralhas deste acampamento ainda podem ser vistas em Roma. Então, onde ficava o quartel da guarda pretoriana? Em Roma. Então, infere-se que, já que o quartel da guarda pretoriana ficava em Roma, e ele está mandando um abraço dos santos que estão na casa de César, logo ali é Roma sim. Ele estava em Roma, dirigindo o abraço a todos. E o que é curioso é que ela não falou, né? Lembrando que eu fiz, dentro da pergunta, eu fiz 3 citações. E ela só está pegando Filipenses e tentando, né, fazer essa enrolação aí em Filipenses. Vamos ver aqui qual foi a pergunta que eu fiz, porque eu citei outros 2 textos que não tem como dizer que não é Roma. Olha só. Os autênticos Ju, de ceia. Aproveitando o contexto dessa conversa aí, que envolve mais questões políticas e tudo, o Antônio mandou um superchat que eu acho que tem conexão com o que você estava comentando. Só para não perder o contexto, a oportunidade, ele disse assim: por que o autor de Hebreus está na Itália? Por que Paulo está mandando um abraço do Palácio de César? Inácio diz que a sede da igreja está em Roma? Por que o cristianismo está em Roma e não na Galileia, na Judéia, etc? Então vocês viram que eu fiz uso de 3 passagens. Vamos aqui, ó. Em Hebreus está falando assim, ó: os irmãos da Itália também mandam saudações a vocês. Esses irmãos da Itália vai falar que não é Roma? Aqui é o que? Jerusalém aqui? Por que não explica isso aqui? Por que o autor de Hebreus está na Itália mandando saudações da Itália? Tá entendendo? O contexto dos autores no Novo Testamento diz que eles estão na Itália, que eles estão em Roma. Aí tem que fazer um malabarismo e trazer uma argumentação que não tem fundamento nenhum. Não tem fundamento, não tem base nenhuma. É uma hipótese mais custosa, né? Uma hipótese que precisa de mais elementos para você poder sustentar. Então olha aqui que curioso, ó. Na carta do Inácio de Antioquia aos romanos, esse sim está fazendo aqui uma atribuição aos romanos, tá? Carta aos romanos, então é para os romanos, né? Aí ele tá aqui, né, bajulando a igreja, falando que essa igreja é pica, né? Uma igreja amada, bondosa, que reflete Jesus. Por que ele tá falando tudo isso? Porque essa igreja lá em Roma, olha aqui, é a igreja que preside
é a igreja presidente, é a igreja central, é a matriz que preside na região dos romanos. Ou seja, é de lá, nessa igreja, no primeiro século, a igreja de Roma, que comanda as outras, que preside, que tem a presidência. Aí todo o contexto leva a gente a atribuir que, de fato, os cristãos eram romanos. Não tem como fugir disso. Olha aqui, ó, literatura clementina. Lembrando que Clemente de Roma seria o primeiro papa. Vamos ver o que é o primeiro papa. Olha só. Então Pedro perguntou a Clemente de Roma: você está realmente sozinho em sua família? Então eu respondi: existem de fato muitos homens poderosos em minha família. Vamos ver quem são esses homens. E são da mesma família de César. Então você tem Clemente de Roma, falando que os homens poderosos da família dele são da família de César. Aí esse César aqui é da onde? É da Judéia? Não, é o imperador, é o título do imperador. Foi César que arrumou uma esposa de sua própria família a meu pai, que era seu irmão adotivo. Aí complica, né? Isso aqui está nas homilias clementinas. Aqui, ó, você tem aqui o pai Irineu de Lyon, tá? Na Contra as Heresias, falando no livro 4, capítulo 30, que os cristãos, né, eles estavam no Palácio Real, no Royal Palace, né? E que eles estavam lá mexendo nas coisas de César aqui, ó. E aí vai falar que não, isso aqui também não é o Palácio de César em Roma, não. Isso aqui deve ser lá em Jerusalém, o Palácio de César em Jerusalém. Aí é complicado, né? E que o diálogo com a arqueologia se faz fundamental. Quando a gente estuda história do Império Romano, a gente entende que uma das frentes do Augusto, ou Otaviano, quando ele assume ao poder, é uma verdadeira reforma urbanística, que não é restrita ao contexto ou ao território da capital, ou seja, Roma. Essa proposta, esse projeto urbanístico, ele se propagou, se espalhou por todas as cidades do território romano, ou seja... E esse Augusto aí que ela tá falando, galera, só para você ter ideia, já que a arqueologia tem que ser levada em consideração, você tem a Pedra de Priene, que é um evangelho que menciona que Augusto deveria ser o salvador do mundo, que ele é filho da suprema virtude e que o evangelho dele deve ser pregado. A mesma premissa que você encontra nos evangelhos, que ele queria curar as doenças, acabar com a guerra. Então você nota, a mesma substância que você tem nos evangelhos, você tinha antes no evangelho de Augusto. E aí, meus colegas? Ou seja, como uma política de imperialização, de reforçar a sua presença, o seu poder nas áreas conquistadas, Roma obrigava ou imprimia uma política de reforma urbana que fazia com que a cidade construída ou reconstruída aos moldes romanos fosse uma espécie de uma réplica da capital. Logo, então, todos os prédios, o embelezamento, toda a característica urbana da capital deveria ser levada para essas cidades conquistadas. Não por acaso, historiadores... E vem cá, a religião romana, os conceitos romanos também eram levados, não é isso? Também eram introduzidos, também eram sincretizados. E aí tem uma coisa interessante, olha o malabarismo que ela vai fazer. Ela vai falar que porque a arquitetura romana está sendo implantada lá nesses locais, nessa cidade, logo ali vai ser também a casa de César. Aí complica, né? Como Norma Musco Mendes, quando falam sobre esse projeto urbanístico imperialista romano, usam o conceito de romanização. Para simplificar, seriam práticas, condutas que demonstrariam para os povos conquistados esse modelo de vida política e sociedade romana como uma forma, então, de imposição do poder de Roma. Ou seja, mesmo Roma, a capital, não estando em Éfeso, em Corinto, em Filipo, entre outras cidades, você poderia perceber a presença de Roma
por meio, então, desses elementos construtivos, por meio do padrão estético que se fazia presente nessas cidades que eram modeladas ou remodeladas ao modelo da capital do Império. Logo, se você tem na capital o Palácio do Imperador, espera-se que nas cidades conquistadas também haja um palácio que é uma réplica do Palácio Romano, conhecido como Pretório. E nesse Pretório ficava, então, o governador ou o oficial romano que estava à frente da administração daquela cidade. Certamente você já ouviu falar do Pretório, ainda que esse nome talvez não seja tão conhecido. E eu vou te provar. Certamente você, se foi criado dentro da tradição judaico-cristã, você deve se lembrar de uma narrativa de que Jesus, quando foi preso, foi levado para Pilatos, para o Palácio de Pilatos. Esse Palácio de Pilatos é um pretório. Agora tem que achar onde que está isso no texto, né? Aonde que está isso no Novo Testamento? Que lá era um pretório e que o Palácio de Pilatos era chamado de Casa de César. Olha o malabarismo que ela está fazendo e a galera no chat dela vai comprar. Os fãs dela vão comprar isso aí. Porque assim, o que ela está tentando fazer? Desvincular a Casa de César de Roma. De que Paulo não está em Roma mandando saudações para outras cidades. Por quê, galera? Porque se Paulo estiver em Roma, dentro ali com os governadores, com os políticos romanos, né? Se de fato a sede do cristianismo for Roma, se de fato os caras estão mandando saudações lá da Itália, significa que o cristianismo é um plano imperial romano para subjugar e controlar as outras nações, inclusive os povos conquistados, não é isso? Então o cristianismo seria uma religião imperialista. E a galera não pode aceitar isso. Eles não querem aceitar isso, porque eles querem sequestrar o personagem Jesus, dizendo que o personagem Jesus era um revolucionário anti-Roma, sendo que não tem nada contra Roma, pelo contrário, Jesus endossa Roma e Roma endossa Jesus o tempo inteiro, e aí eles querem vender essa construção para as pessoas, o que não se sustenta, à base da documentação. Simples. É uma casa de César. Ou seja, em Jerusalém haveria então um palácio que é uma cópia do que nós encontramos na capital. Caralho, ela meteu essa mesmo, hein, galera? Ela meteu o louco mesmo. Tá falando então que o Palácio de César em Filipenses não é Roma. O Palácio de César em Filipenses pode ser lá em Jerusalém, não tem problema nenhum. Entendeu? Vocês estão entendendo, meu corego? Aí... Ó, você pode acreditar, não tem problema nenhum não, tá? Imagine que a gente fala assim, né? Que a residência oficial do presidente do Brasil não fica em Brasília. Ela deve estar lá na Bahia, né? Deve estar lá no Rio Grande do Sul. Entendeu? Porque as casas de governadores, o governador do Rio Grande do Sul, quando você fala assim, ó, é a casa oficial do presidente do Brasil, ela não é em Brasília, não. É porque lá no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Ceará, tem lá as casas dos governadores. Elas são a réplica da casa de Brasília. Na sua função. Aí complica, né, cara? Aí é complicado. E ali, então, sendo o ponto administrativo de autoridade máxima de Roma, onde, na ausência do imperador, porque o imperador não poderia estar em todas as cidades que faziam parte desse império, um representante legal teria que estar à frente. No caso, então, esse governador, esse militar que gerenciava a vida político-administrativa daquela região. Aí tem que ter um texto, tá? Tem que pegar um texto, onde na saudação é dito que os que estão ali naquela cidade estão no palácio de César. E que César não está ali, entendeu? Tem que pegar isso com texto, tanto no Novo Testamento, para você afirmar que ali no Novo Testamento a casa de Pilatos era chamada de casa de César, e você tem que pegar um texto mostrando externamente que casa de César poderia ser em qualquer lugar de Roma. Tem esse texto aí? Se não tiver, não tem como, né? Não dá nem para começar a argumentação.
Aí vai ser a atribuição. Que até agora ela só está atribuindo, tá, galera? Não apresentou texto nenhum, não apresentou prova nenhuma, só está citando e atribuindo. Aliás, uma coisa que certamente vocês poderiam me perguntar é como que Roma conseguiu fazer com que esse projeto urbano imperialista estivesse presente nas mais variadas cidades em que ele conquistou. E a chave para isso é, como eu falei, o Vitrúvio, que é um Vamos ver agora se ela vai citar algum texto, né? Vai ter papel agora? Vai ter lá o texto dizendo: saudai aos santos que estão na casa de César, só que não é Roma, é lá na Judéia. Será que vai ter isso agora? Vamos ver, hein? importante arquiteto dentro do período de Augusto e que tem a sua obra como uma verdadeira referência, chamada Sobre Arquitetura, que chegou até nós, e que só a nível de curiosidade, esse mosaico que eu estou mostrando toda hora, eu retirei do Museu de Belas Artes, aqui do Rio, que se encontra esse mosaico na fachada do prédio, mostrando então, ou é uma clara lembrança de como que o Brasil, da virada do 19 para o 20, foi fortemente impactado por esse pensamento não só judaico-cristão, mas também greco-romano, onde de uma forma estética e arquitetônica, o Brasil se coloca como uma espécie de um herdeiro, de um continuador desse Império Romano. Então você nota que a arquitetônica dos cristãos não é uma arquitetônica judaica. Você não vai ver uma arquitetônica, uma construção do cristianismo baseada, por exemplo, nos estilos, né, de construção dos judeus. Não, você vai ver baseada no estilo de construção dos romanos. E o cristianismo é judeu, entendeu? Aí é complicado, né? Tendo então como guia para sua reforma urbana, estética e arquitetônica o próprio Vitrúvio. Logo, a gente pode dizer que esse material do Vitrúvio era um verdadeiro manual de arquitetura e engenharia, onde se ensinava que materiais deveriam estar presentes para a composição do fórum, para a composição do palácio, para a composição de aquedutos. Cara, ela olha quanta coisa ela tá falando que não tem nada a ver com o assunto, mano. Que não tem nada a ver com o que foi colocado ali. Isso aí é só cortina de fumaça. Ah, lá na obra de Vitrúvio ele ensinava como que se construía os palácios, como que era feito esse material, como que era essa estrutura, como que era arquitetônica. O que isso tem a ver? Nada. É só cortina de fumaça. Entende? E a galera, aí ela fala, a galera acha, nossa, tá refutando, nossa, tá provando. Não tá. Por que ela provou? Qual foi o texto que ela mostrou? Que, ó, olha aqui, ó. Palácio de César estava em locais que não eram romanos. O que ela mostrou disso? Até agora nada. Se ela tiver um texto que mostra aqui, ó, o Palácio de César que ficava lá na Judéia, aí eu vou ficar quieto. Aí eu vou me calar. Né? Que aí ela vai estar certa e eu vou estar errado, que eu estou numa posição de que isso que ela falou até agora não tem nada, né? Pode ser que tenha? Pode, mas o que ela mostrou? Nada. No texto, o que nós temos? Nós temos que Palácio de César, pela história, por tudo que nós conhecemos, é em Roma. Aí ela está falando que já não é em Roma. O Palácio de César é, sei lá, em Jerusalém. Entende? Tem texto disso? Não. Então isso é o que? Pseudociência. Ela está afirmando uma coisa sem evidência. E tomando isso como se fosse um fato verdadeiro. O que pela navalha de Ockham, o que seria mais fácil? Que o Palácio de César fique em Roma. Agora na pseudociência, Palácio de César na Judéia. É lá em Pilatos. Pilatos estava no Palácio de César. Entendeu? Aí complica. Que, aliás, é um tema também que a gente que está imerso nessa tradição judaico-cristã ouve falar dos interesses de Pilatos de construir um aqueduto. Se você não leu, você certamente deve se lembrar da vida de Brian, que faz uma referência direta a esse aqueduto e desses interesses do Pilatos. A tal ponto ali que até o pessoal que está com Brian começa a pesar se a presença de Roma, a partir dessas reformas urbanas, é tão ruim assim ou não. Mas, enfim, o fato é que esse clássico do cinema também deixa claro para nós como que esse projeto imperialista urbano, presente ali na Judéia, presente em Corinto,
presente em Éfeso, presente em Filipo, que é uma cidade, inclusive, que foi fundamental para a ascensão de Otaviano ao poder. Você também vai encontrar na Península Ibérica, a própria professora Norma Musco Mendes é uma dessas estudiosas especialistas nessa região da Península Ibérica, analisando então as evidências materiais que nós temos sobre a ocupação romana. E ali também você tem essa mesma política de urbanização presente. Ou seja, por meio da arqueologia e dos estudos no campo de história antiga, com ênfase sobre o período romano, a gente percebe então que a passagem, a fala de Paulo, ecoa então não uma localização de alguém que está se reportando para a capital, para Roma. Ele não está se reportando para Roma, ele está mandando um abraço de dentro da casa de César, ele está com esses caras lá. Aí você vê, ela fez toda uma cortina de fumaça, né? Aí você note, ela fez toda uma cortina de fumaça em cima de um texto que ela interpretou errado. O texto está dizendo que esses que estão saudando, desses santos que estão saudando, entre eles você tem aqueles que são da casa de César. E esses que são da casa de César estão saudando esses que são os destinatários da epístola de Filipenses. Tanto que ele está saudando os irmãos, né, os santos, os cristãos que estão em Filipo, no início do capítulo 1, nas saudações. Ele está mandando um abraço, ele está saudando aqueles que estão em Filipo. Então a epístola ela está se dirigindo aos irmãos em Filipo, aos santos em Filipo, e os que são da casa de César são os santos que estão com ele mandando saudações para Filipo. Entende? É a mesma estrutura que está lá em Hebreus, no capítulo 13. Só que tem que fazer o malabarismo. Porque se Paulo estiver em Roma, se Hebreus estiver na Itália, se a igreja que preside for romana, o cristianismo é romano, não é cristão, não é judeu, entendeu? Porque você tem que entender o seguinte, galera. Se Paulo estiver mandando saudações dentro do Palácio de César, se o Hebreus realmente os caras estiverem na Itália, e o Inácio realmente estiver falando que a igreja que está presidindo é a igreja de Roma no primeiro século, acabou o cristianismo judaico. O cristianismo é de fato, então, uma religião romana. Ah, Antônio, mas isso aí deveria ser óbvio, né? Porque ele é escrito na linguagem greco-romana, né? O grego e o latim, não é isso? Com latinismos ali dentro do grego, não é isso? Ah, é fácil entender, né? É fácil entender, né? Mas o óbvio às vezes tem que ser desenhado, galera. O óbvio tem que ser desenhado. Mas de um palácio, de uma colônia, que poderia ser a de Filipo, poderia ser a de Éfeso, essa é uma outra questão interessante por trás dessa passagem. E por que eu estou falando isso? Autores como Hosley e Reumann chamam a atenção sobre o trecho final em que Paulo sauda duas vezes. É como se houvesse, então, dois finais ou dois públicos diferentes. Isso, então, reforçaria que a carta, apesar de ser para a comunidade de Filipo, revelaria também de uma outra comunidade que estaria intimamente ligada com a comunidade de Filipo, que é a comunidade de Éfeso, que é uma comunidade que a gente consegue rastrear, a partir de epigrafias, relações antigas entre essas duas cidades. Tem isso ali no texto, galera? Tem isso no texto? Não. Olha só, mais uma vez eles estão inventando coisa e tomando isso como verdade. Vamos ver em Hebreus, é a mesma estrutura. Olha aqui, ó. Ó, saudações a todos os líderes da igreja, dai a todo o povo de Deus. Os irmãos da Itália também mandam saudações. Aí aqui vai falar que não, aqui tem outra comunidade. Aqui já também tem duas comunidades, né, gente? Não, gente. É que aqui eles estão especificando, né? Está especificando mais uma casta, mais uma classe que está mandando saudação, tá? Então aqui, ó, saudações a todos os líderes da igreja, dai e a todo o povo de Deus. Os irmãos da Itália também mandam saudações a vocês. Entende? Então ele está reportando que
Os superiores romanos, os que estão na igreja da Itália, estão mandando saudações também. Rapaz, é complicado. Aqui tem duas saudações. Aqui vai ser duas comunidades diferentes então, que tá recebendo? Não. Aqui ele está especificando da onde que é, a localidade que é. Então aqui em Filipenses, quando eu falo assim, ó, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, esse especialmente da casa de César, eles estão se referindo aos santos que estão saudando. Também é sugerido como sendo Éfeso, por ser a cidade mais próxima ali da cidade de Filipo. Essas epigrafias falam de conexões entre pessoas escravizadas que faziam parte da chamada Casa Imperial. É importante a gente, inclusive, se atentar a esse ponto. Ou seja, não é porque a saudação é para indivíduos da casa de César, que no caso a gente já entendeu aqui que é um palácio, não é para os da casa de César. São os da casa de César que estão mandando saudação, cara. Aí não tem como, galera. Vai seguir o vídeo inteiro em cima de uma interpretação errada. Em Roma, mas um palácio localizado em Filipo ou Éfeso. Tem aonde isso no texto, cara? Aonde no texto está dizendo isso? Se ele está mandando uma carta para Filipo e ele está com a guarda pretoriana e ele está mandando um abraço da casa de César, é porque ele não está lá em Filipo. Ele está mandando uma carta para lá. Cara, olha a interpretação errada de um texto, uma leitura errada, o que faz, hein? E que, nesse caso, então, a gente precisa entender quem circula dentro desse palácio. Dentro desse palácio não está só oficiais de altos cargos ou o governador. A gente também está falando de pessoas escravizadas, pessoas mais pobres. Lembrem-se, o Império Romano foi uma sociedade escravocrata. E para poder ter um império tão vasto, valeu-se da mão de obra escravizada. Aí quando você pega o prólogo de Lucas, né? Quando o Lucas está se referindo ali, muito provavelmente é uma autoridade política romana, né? Porque a gente tem documentações referentes ao Senado que traz o mesmo termo em relação ao prólogo de Lucas. Não é isso? Aí você tem o Inácio falando que é a igreja que preside é que está em Roma. O Hebreus falando que da Itália vos saúdam. Aí tá falando, não, quem está recebendo ali não é autoridade romana. Quem está recebendo ali são os escravos. Ai, galera, é complicado. E esses escravos também estavam inclusos dentro dessa chamada Casa de César, mantendo então a estrutura da vida daquele palácio. Os escravos sabiam ler, né? Então, olha só a inferência dela. Então, os escravos estavam recebendo a epístola e eles estavam lendo, né? Escravos letrados, né? Escravos que sabiam ler, sabiam escrever. Quem estava recebendo isso eram autoridades, pessoas que sabiam ler, pessoas que sabiam escrever, pessoas que tinham condições de comprar tinta e papiro, que era caríssimo na época. Pessoas que tinham bagagem cultural. Essa que é a verdade. Aí tá lá no Palácio de César, aí o cara abre o papiro, o pobre, o escravo, né? E começa a ler. Olha aqui, irmão, estou lendo aqui para vocês a epístola do nosso amado Paulo, dentro do Palácio de César. Ai, meu pai, é complicado demais. Além de fazer a leitura errada do texto, ainda está fazendo um contexto histórico errado. Por quê? No contexto histórico-cultural, os escravos não saberiam ler. Quem saberia ler a epístola era uma pessoa que tem educação, uma pessoa que tem autoridade, gente. Por favor, olha o exagero aí. Dentro desse palácio ou pretório, seja em Éfeso, seja em Filipe. Mas o fato é que esses autores, como Bosley e Freeman, chamam a atenção de que o íntimo vínculo entre os escravizados da cidade de Éfeso com os escravizados da cidade de Filipe, que eles mantinham então conexões, e a gente sabe disso por meio das epigrafias. Isso justificaria então essa dupla saudação. Com base nisso, então, a gente pode dizer que essa passagem não tem absolutamente nada a ver com um Paulo romano que está a serviço de Roma, ou que ele estava ou já havia visitado o palácio em Roma
e que estava mandando saudação para essa galera de Roma. E nem Ele não, ó, novamente. O Paulo, ele tá mandando saudação com os romanos, com a galera da casa de César. E eu já mostrei pra vocês, aqui ó, vamos voltar aqui ó. Ó, novamente ó, mas eu sou de nascimento, né? Ó, você pode, um romano aqui ó, vos lícito açoitar um romano? O Paulo se identifica como um romano. Aí aqui a fonte não vale, gente. Gente, essa fonte aqui, é Atos, não vale, não tem... Aqui não vai valer, entendeu? Aí não vale, porque Paulo tem que ser judeu. Paulo tem que ser judeu, entendeu? Ele não pode ser romano, então essa fonte aqui descarta. Joga no lixo essa fonte aí. Aí tem que pegar outra, né? Aí tem que fazer um malabarismo. É aquilo, é self-service, só quando é conveniente. e mesmo que ele tinha relações com membros da elite. Muito pelo contrário, o que a gente observa aqui é... Galera, para você ter acesso a papel, documento, papiro, tinta, essas coisas, você tem que ter dinheiro, tá? Para você ter acesso às literaturas gregas que Paulo estava tendo acesso, você tem que ter bagagem, né? Você tem que ter biblioteca, você tem que ter acesso a essas coisas. Então Paulo estava na elite, tá? Se você for fazer contexto histórico, cultural, Paulo não poderia ser um judeu analfabeto, falante de aramaico. Paulo tinha que estar na alta casta para ter acesso a tudo isso, para poder ter esses recursos. As coisas não eram baratinhas, não. Tá? As coisas eram caras, tinta, papel, saber ler, saber escrever, era caro, custava. É uma outra realidade, uma realidade de um Paulo que funda comunidades nessas cidades conquistadas, e essas cidades conquistadas têm o seu espaço urbano modelado ou remodelado a partir desse padrão urbano imperialista imposto por Roma. É válido lembrar também que o próprio Flávio Joséfo comenta que os soldados romanos não andavam apenas com armas, mas também com materiais construtivos, que é as judaicas. Os regimentos da linha carregam uma lança e o escudo comprido. O equipamento deles inclui também uma serra, um cesto, uma picareta e um machado, sem falar em uma correia, uma podadeira, uma corrente e provisão de comida para 3 dias. Ou seja, já prevendo então toda essa política de reforma urbana ou de criação de um espaço urbano. Mas aí você pode me perguntar, mas espera aí, Juliana. Os soldados romanos carregavam essas coisas porque eles tinham que fazer muitas das vezes cerco, né? Muitas vezes levantar, fazer ponte rápido, muitas das vezes fazer construções ali para poder ajudar eles na guerra. E, de fato, eles estavam levando a cultura romana para o território, inclusive a religião romana, fazendo sincretismo, não é isso? Então não tem nada, e nem por isso eles vão estar associando o Palácio de César em Roma, né, aos locais que ele conquista. Então vai ter uma porrada de Palácio de César, né? Aí como é que você identificar? Se eu falo assim, ao Palácio de César, como é que eu identifico? Se toda a localidade romana vai ser um Palácio de César. Entende? Aí não vai ter como fazer identificação. Então o Palácio de César era de fato em Roma. Eu até agora não vi nenhum texto dela. E aí, novamente, as pessoas vão sendo enganadas, né? Sendo enganadas. Porque texto, documentação, papel, até agora não mostrou nenhum. É só, tipo assim, achismo. Ah, eu acho que foi assim. Eu tenho a minha visão de que foi assado. Papel, documento falando isso. Que não, olha aqui, ó. Esse local aqui era um Palácio de César e César não estava lá. Esse governador aqui era tido como sendo César. Entendeu? Aí complica. Porque se não tiver isso, é um achismo que passa como sendo verdade. Se você então está dizendo que essa passagem provém de Paulo, ou seja, é do Paulo histórico, então onde entra a questão da interpolação que você disse que também ajuda a ler essa passagem de forma distorcida, anacrônica e errada? É agora o ponto que nós precisamos abordar. Essa passagem, ela, quando é lida de forma anacrônica ou descontextualizada, ou seja, sem o diálogo com a história e com a arqueologia, ela acaba então ficando refém de uma leitura harmonizada, de uma leitura em que você busca dar respostas a partir de
outras passagens que dariam então a sustentação do argumento, ou da opinião, melhor dizendo, de que Paulo... Ah, entendeu? Então quem fala que Paulo estava ali no Palácio de César, que o cristianismo é romano, é só uma opinião, não é um argumento não, tá? É só opinião só. E tá entendendo? Aí é opinião. Tudo que ela falou agora é opinião dela. Ela não mostrou nada, nenhum documento. É só opinião dela. Aí ela fala que a gente que mostra a fonte no texto, na fonte a gente tá mostrando lá o cara falando. Aqui, ó, os da Itália, a sede do cristianismo tá em Roma, segundo Inácio. A gente tá mostrando lá que Paulo tá mandando um abraço de dentro do Palácio de César. Aí é opinião. Não é fonte não, entendeu? Olha a loucura. Paulo, então, esteve em Roma, de que Paulo, então, está falando para o imperador ou para a família imperial. É aí que entra a interpolação. E eu estou me referindo a uma passagem muito específica que costuma ser muito acionada para dizer de um Paulo que esteve em Roma, de um Paulo que já não era mais judeu, de um Paulo que não se via mais judeu. Como? E até mesmo da ideia de um cristianismo e de um judaísmo completamente desligados. Eu estou falando da passagem de 1 Tessalonicenses, que, aliás, é uma carta também autêntica de Paulo. Mas a passagem de 1 Tessalonicenses, que nós vamos ler agora, ela tem sido muito discutida como uma clara interpolação. E entendeu? É uma carta autêntica, mas essa passagem que mostra que não tem como Paulo está antes de 70... Olha só como é que é uma confusão. Vamos ver qual foi a resposta dela lá no Daniel Gontijo sobre essas 3 passagens que eu dei. Olha só como é que foi. Ó, o Daniel fez a pergunta, eu já mostrei esse trecho para vocês, agora vamos ver a resposta. Então ele falando um pouco aí dessas questões geográficas e políticas, essas comunicações, enfim. Tem datação, né? E já não são perguntas que eu escuto pela primeira vez. Primeiro, eu acabei de falar sobre o processo de datação e de acréscimos. Essa acréscimo, entendeu? Ó. Passagem que o Antônio está falando, ela é uma clara interpolação. Essa passagem que o Antônio está falando é uma clara interpolação. Então ela estava falando, eu citei 3 passagens. Aí ela falou que essas que eu citei era interpolação. Agora já não são mais essas. É uma outra passagem que ela está pegando para falar que é interpolação. Só que nem essa outra que ela está pegando é interpolação também. E eu vou mostrar para vocês aqui. Vou te explicar após a leitura da passagem. Pois vós, irmãos, tornaste-vos imitadores das Assembleias de Deus que estão na Judéia, em Cristo Jesus. Pois as mesmas coisas sofrestes também vós, da parte dos vossos conterrâneos, que elas sofreram da parte dos judeus. Eles que mataram o Senhor Jesus e os profetas. Tu repara que ele está falando assim, ó, sofreram da parte dos judeus, né? Então tá meio que separando os judeus daquilo que seriam os cristãos, né? Profetas. E agora nos perseguem e não agradam a Deus e são contra todos os homens. Impedem-nos de pregar aos pagãos para que se salvem, para encherem cada vez mais a medida dos seus erros. A medida dos seus erros, a medida dos seus pecados, né? Então você vê que ao perseguirem Jesus, ao perseguir os cristãos, eles estavam enchendo de pecado, né? Mas a fúria de Deus antecipou-se sobre eles finalmente. Bem, ou seja, o juízo de Deus caiu sobre eles. Isso significa o quê? Que eles foram derrotados, destruídos. E isso só ocorreu em 70. Vocês devem ter reparado que nessa passagem a gente tem um Paulo bastante amargurado, na verdade ressentido, rancoroso e vingativo, em que ele percebe que Deus saiu a favor. Vingativo contra os judeus, né? Vingativo contra os judeus. Beleza. A gente tem um Paulo bastante amargurado, na verdade ressentido, rancoroso e vingativo, em que ele percebe que Deus saiu a favor dos cristãos, onde ele teria castigado. Deus saiu a favor dos cristãos contra os judeus, não é isso? Que Deus saiu a favor dos cristãos, onde ele teria castigado severamente os judeus. Ora, isso é um detalhe que chama muita atenção, porque olhando essa passagem... É mesmo, é? Rapaz, então quer dizer que tem um Paulo amargurado, vingativo, falando que Deus
se voltou contra os judeus em defesa dos cristãos, nem imaginava isso. A gente entende, então, um Paulo que não se via mais judeu, um Paulo que rompeu com o judaísmo. Paulo que não se via mais judeu, um Paulo que rompeu com o judaísmo, né? Na cabeça dela, o Paulo não é um romano que está pregando contra a lei, contra os judeus e trazendo essa questão de substituição através da graça. Não, na cabeça dela e da galera aí que defende Jesus histórico, Paulo era judeu mesmo, né? Isso causa muito estranhamento, porque quando a gente olha outras passagens das cartas autênticas de Paulo, lembrem-se, nós precisamos adotar um método comparativo. A gente observa... Método comparativo. Vamos comparar? Vamos comparar daqui a pouco? Que Paulo nunca rompeu com o judaísmo. Que Paulo, na verdade, morreu judeu. Caraca, galera. Galera, não tem condições isso, galera. Mano. Paulo nunca rompeu com o judaísmo. Paulo morreu judeu. Vamos verificar aqui. Vamos ver aqui, galera. Olha isso aqui. Gálatas 3, a partir do 10, ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Então, a lei, para eles, a obra da lei é maldição, hein? Isso aqui é coisa de judeu, hein? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E isso aqui é coisa de judeu, né? É o judeu que está falando que a lei é maldição, né? E que a pessoa não pode mais viver pela lei. É o judeu e Paulo, beleza. Olha aqui, ó, na própria Filipenses, só que no 3, né? A partir do 8, ó. Mais do que isso, considero tudo como perda. Ele está considerado o que ele está considerando como perda? A lei. É mole. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ou seja, a lei e o judaísmo era cocô, bosta para Paulo, entendeu? E ser encontrado nele. Nele quem? Jesus, né? Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aí vamos ver se Paulo era judeu mesmo, né? Em 1 Coríntios 9:20, olha só, hein? Para os judeus, eu me tornei como um judeu. Ele se tornou como um judeu, ele não era judeu, a fim de ajudar a salvar os judeus. Para aqueles que são governados pela lei de Moisés, eu me tornei como uma pessoa que é governada pela lei, a fim de ajudar a salvar aqueles que são governados por ela. Eu fiz isso apesar de não ser governado pela lei. Então Paulo era judeu, ele era governado pela lei? Não, ele se fingia, ele mentia ser judeu, ele mentia ser governado pela lei para poder atrair essas pessoas para essa nova religião chamada cristianismo. Aí complica, hein, doutora? Aí complica, hein? Você está falando coisa que não tem nada a ver com as fontes. Aí tem que falar que é interpolação, que não vale, né? Que tem que ter contexto, não sei o quê. Mas a fonte está dizendo aí que Paulo não era judeu e ele se fingia de judeu para enganar as pessoas e atrair para essa nova religião. E que essa passagem parece remeter ao ambiente dos textos dos evangelhos, que sabem que o Templo de Jerusalém caiu, onde nós encontramos ali de forma específica a ideia de um sentimento, ou as origens de um sentimento antissemita, anti-judaico, onde aparece, por exemplo, Judas, entre outros elementos. Ah, entendeu? Então quer dizer que essa passagem de 1 Tessalonicenses parece antijudaica, né? E Paulo não está indo contra o templo, contra a lei, contra a circuncisão, tudo que é judeu, Paulo está indo contra, mas ele era judeu, né? Ele era judeu, ele vai contra as leis judaicas, contra as coisas mais sagradas no judaísmo, mas ele era judeu. E não um invasor romano, não um imperialista romano se passando por esse Paulo aí, né? Aliás, autores como Persson chamam a atenção exatamente para esse ponto e utilizam passagens como a carta aos Romanos e a carta aos Filipenses para demonstrar o contraste, ou seja, como essa passagem foge do padrão
do pensamento, do comportamento e de como Paulo se identificava dentro dessas cartas. Vamos ler? Romanos 8, 32. Ele que não poupou o próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como é que ele não nos dará com ele todas as coisas? Filipenses 3, 5. O que tem a ver isso aqui com Paulo não ser anti-judaico? Ela pegou a pior epístola que ela podia pegar, que é Romanos, para falar que Paulo não era anti-judeu, anti-lei. Eu vou provar para vocês no Romanos que Paulo... E vai ter uma surpresa, tá? Aguardem aí, vamos continuar aqui. Circuncisão ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Ora, em Romanos, por exemplo, a gente vê que Deus entrega seu próprio filho para a morte. Então, é diferente do trecho apresentado em 1 Tessalonicenses, onde Jesus morre porque os judeus mataram Jesus. Veja, então, esse discurso muito constratante. Aqui, em Romanos... É porque Jesus era pedra de tropeço, meu pai. Caraca, maluco. Por que eles encheram a medida do pecado deles? Porque Jesus era pedra de tropeço para eles. Meu irmão, gente, não tem condições isso, gente. Gente, olha só, as pessoas, elas, por terem um diploma, elas passam como autoridade, mas elas não conseguem entender uma leitura básica do texto. Vamos ler Romanos? Vamos ler Romanos? Primeiro, Romanos 9, olha só. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça pela fé. Aqui já está contra a questão de lei, tá? Se você pegar Romanos inteiro, ele está falando contra a lei e a favor da graça, que é Jesus, que é a fé em Jesus, tá? Ó, mas Israel, ou seja, aqui está falando uma adversativa em relação a isso aqui, ó. Então, os gentios alcançaram a graça através de Jesus. Aí vem aqui uma adversativa, esse mais, né? E vai colocar Israel. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Ah, tá entendendo? Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Aí aqui está o Paulo anti-lei aqui, ó, em Romanos. A pior epístola que ela podia pegar para falar era essa aqui, Romanos. Pois tropeçaram na pedra de tropeço. Quem era a pedra de tropeço? Jesus. Não acreditar em Jesus. É isso que ele está mandando aqui, ó. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Crê nela quem? Em Jesus. Em Jesus. Entendeu? Ó, 1 Pedro 2, vamos ver se é isso mesmo, ó. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Então as pessoas que crerem em Jesus também serão pedras, né? Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ou seja, aquele que crê em Jesus. Portanto, para vocês, os que creem quem? Em Jesus, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, quem rejeitou? Os judeus, tornam-se pedra angular. E a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam. Quem não estava crendo? Os judeus, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita. Quem era a geração eleita? Os gentios, não judeus. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a nação santa era a nação estrangeira, a nação que dominou. Quem era essa nação? Roma. Mateus 21. 37, vamos lá. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Isso aqui é a parábola, tá? Que Jesus vem contando, ó. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Isso aqui é uma referência a quem? A Jesus. Mataram a Jesus, né? Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Ó, dizem-me eles, dará afrontosa morte aos maus. Afrontosa morte aos maus a quem?
aos judeus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem frutos. Então vai pegar aquela terra, vai tirar daqueles que já estavam ali, ou seja, vai tirar dos judeus e dar para outro povo, não é isso? Disse-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, ou seja, os judeus rejeitaram, né? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto. É maravilhoso aos nossos olhos. Então o próprio Deus colocou ali a pedra de tropeço. Cara, ela não consegue entender isso, velho. E são pessoas com PhD, com diploma, com canudo, não conseguem ler um negócio simples. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Aí eu pergunto, no primeiro século, contexto histórico, contexto da região ali dentro do primeiro século, quem foi a nação que derrotou os judeus e conquistou as terras? Os romanos, né? Os romanos, né, meus colegas? Os romanos que fizeram isso. Os romanos que destruíram os judeus, que tirou o reino deles, e foi dado a uma nação que é estrangeira, né? A nação que dê frutos, que é a nação romana. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam. Vamos ver aqui em Lucas. Virá, matará aqueles lavradores, né? O povo, que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado que está escrito? A pedra dos construtores que tornou-se pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei, os chefes, os sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinham medo do povo. Então, a parábola que Jesus contou sobre que viria a pedra, né, a destruição, era referente aos chefes, né, dos sacerdotes, aos judeus, cara. Aí depois dessa parábola aqui, galera, tá? Depois dessa parábola aqui, olha o que vem, ó. É certo pagar imposto a César ou não? Aí Jesus falou, ó, dê a César o que é de César, né? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entendeu? Cara, é romano, velho. O bagulho é romano, o bagulho é um texto político, de dominação. Olha só, então aqui em Romanos 11, olha aqui no versículo 6. Mas se é só pela graça, o que é a salvação, né? Já não é pelas obras. Obras de quê? Obras da lei. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois o que? Os Israel buscava não e alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos, tá? Então reparem que ele está falando que os israelitas não conseguiram alcançar a salvação. Mas vamos ver aqui mais à frente o que ele fala no 11, né? Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Então, o que foi o tropeço? Em não crer em Jesus, né? Que eles estão colocando aqui na narrativa. De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para os incitar à emulação. Então, olha só, pela queda dos judeus, queda é quando se sofre um juízo. Lembra da queda da Babilônia? Então, queda é juízo, é quando esse povo é destruído, o povo é derrotado, tá? Aí vamos ver se é isso, ó. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua, aqui está diminuição, mas aqui é derrota, e a sua derrota, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, tá? Então vamos verificar aqui, ó. Olha aqui, ó, hétema. Esse hétema aqui, ó, ele vai ter aqui no dicionário, olha aqui, ó. Ó, como um resultado da pessoa ter sido derrotada aqui, ó. Defeat, derrotado, né? Aqui, ó, isso aqui é no dicionário do Freiberg, tá? E aqui no Gingrich, você vai ter aqui, ó, defeat, derrotado. E tá como citação Romanos 11:12. Então aqui eles foram derrotados, os judeus foram derrotados como consequência do pecado deles, pela pedra de tropeço. Então hétema, tá? Aqui, ó, no grego significa derrota. Então os judeus foram derrotados. Quando os judeus foram derrotados? Em 70, na década de 70. Que é uma carta, e essa passagem é considerada autêntica, a gente vê um Paulo que não fala em Judas, e um Paulo que inclusive emprega o mesmo termo que é utilizado para Judas dentro dos evangelhos, que é o verbo paradidome, que em Paulo sempre é traduzido como entregar, embora nos evangelhos é traduzido como trair.
Então, isso é um detalhe interessante que eu, inclusive, já abordei aqui no canal. Eu vou estar deixando o link, deve estar aparecendo aqui em cima. Esse é um primeiro ponto que a gente, então, precisa observar para ver como que essa passagem de 1 Tessalonicenses foge da curva. E uma outra passagem interessante é a de Filipenses, onde Paulo está batendo o tempo todo, dizendo que ele é um judeu de nascimento, ele é filho de judeus, ele tem uma prática religiosa que é judaica, então ele está dentro do judaísmo. Na verdade, ele não rompe com o judaísmo, ele vê Jesus, a sua crença em Jesus dentro do judaísmo. Aí as partes que ele fala que ele é romano, as partes que ele fala que ele se fez de judeu não vale, tá? Aí vocês jogam fora. Então assim, galera, Paulo, por que tem esse problema de Paulo? Porque Paulo é uma construção depois da década de 70. É uma pseudepigrafia. Eu vou provar isso para vocês agora. Calma. Então, de novo, como uma passagem de 1 Tessalonicenses que foge desse padrão. Por isso, ponderada como uma passagem pós-paulina, como uma intervenção dentro do texto. E seria... Aqui, galera, essa daqui é a passagem, tá, de 1 Tessalonicenses 2,16. Ela tá no Códice Sinaíticos, então ela tá presente aqui. Então, no Códice Sinaítico ela não estava ausente, tá? Então, interpolação em códice, em documentação antiga, não pode ser. E o segundo, também mais antigo, que é o Códice Vaticanos, também traz a passagem de 1 Tessalonicenses 2,16. Então, nos dois códices mais antigos, não temos interpolação. Então, qual é o esquema? O esquema é tudo que indique que Paulo é romano, que Paulo é pós-70, que Paulo é tardio, fala que é interpolação. Tudo que não diga isso, que diga o contrário, que diga que ele é judeu, né? O cara é judeu, ele tá contra a circuncisão, contra o templo, contra a lei, né? É o judeu dos historiadores aí. O judeu deles é um cara que é contra o templo, contra a lei, contra a circuncisão. É um cara que está escrevendo numa língua estrangeira, que é o grego, né? E com conhecimento de cultura helênica. E vivendo nas regiões que nada tem a ver com Judéia, Galiléia, Idumeia, Samaria. Esse é o judeu. Entende como é que é complicado? Mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Romanos 16, ela disse que Romanos é considerado uma carta de Paulo, né? Ó, eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Tércio é Paulo? Carta aos Romanos. Quem é o autor? Tércio. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Então, uma das epístolas que é atribuída a Paulo tem como autor um cara chamado Tércio. E aí? E aí, meus colegas? Me respondam aí vocês. Então, olha só, com essa daqui eu quero fechar a questão. Eram pessoas que se utilizavam desse nome Paulo e elas escreviam em nome desse Paulo e elas estavam pós-70 conhecendo tudo aquilo ali. Romanos, por exemplo, fala que as pessoas têm que se submeter às autoridades. Quem era a autoridade no primeiro século? Os romanos. Toda a autoridade é constituída por Deus. Ele usa o termo apólite, pague os impostos, assim como Jesus. Tá? Então não tem essa história de que, Paulo era judeu, ele pregava o judaísmo. Não. Ele se fazia de judeu quando era conveniente para ganhar os judeus e ele é romano, é uma figura romana. Não tem nenhuma característica que é judaica em Paulo. Todas as características dele são características provenientes de alguém helenizado. Tá bom? A não ser que vocês acreditem na narrativa de um Tércio da vida aí, né? Na narrativa de pseudo autores, né? Que estão utilizando o nome de Paulo e estão enganando muita gente. Não é isso? Bom, mas o que você tem que ter em mente é o seguinte. Vocês viram que as 3 passagens que lá no Daniel Gontijo ela falou que eram interpoladas, já descarta, né? As 3 são verdadeiras, são autênticas. Aí agora ela trouxe uma outra passagem, que é a 1 Tessalonicenses, para dizer que é interpolada e que também não tem interpolação ali, tá? Aí tem que inventar uma historinha para enganar as pessoas e as pessoas acharem que ali tem interpolação. Por quê? Por que aquilo ali tem que ser interpolado? Deixa eu te explicar. Porque ela é considerada uma carta autêntica e se ela é uma carta autêntica, e essa datação que eles atribuem tem que ser antes de 70. Porque Paulo morreria antes de 70, né, teoricamente.
Mas se nós temos uma documentação autêntica com uma passagem se referindo à destruição do templo em 70, toda aquela história de comunidade cristã, de Jesus sem Jesus, de que os seguidores de Jesus que fizeram o cristianismo cai por terra. Cai por terra. Então esse Paulo que eles vendem que é antes de 70, ele tem que ser real. Nem que você tenha que estuprar o texto para isso. Você tem que deturpar o texto e falar que o texto é interpolado, sem nenhuma evidência disso. E lá em Romanos aqui agora tem aqui, ó, um autor, um cara falando que é Tércio. Romanos é considerado uma carta de Paulo. E tá aqui, ó, eu, Tércio, que escrevi esta carta. Paulo se identifica como romano. Paulo diz que se fez judeu. Mas tudo isso aí você tem que ignorar. Tudo você tem que ignorar. Por quê? Se esses autores estiverem em Roma, se for depois de 70, olha os condicionais, como a fonte diz que é, e não é esse achismo que eles fazem, então é para tudo que é para endossar a visão deles, é achismo. Não tem no texto. Não tem na documentação. Eles inventam aquilo ali e tomam aquilo como um fato. Isso é pseudociência. Isso é pseudagem que está sendo feita. Você tomar uma coisa sem evidência como sendo um fato é pseudagem. E você pegar as coisas que têm evidência e descartar faz parte daquilo que a galera da pseudagem faz. Então o que eu tô falando para vocês, depois desse vídeo, depois de tudo que você viu aqui, não tem como falar que não é romano. E eles têm que defender que Paulo não é romano, que Paulo de fato é judeu, que Paulo de fato está antes de 70, porque se não fizer isso, acabou o cristianismo. E muita hipótese de história, porque você tem que entender o seguinte, como a questão bíblica foi por anos, séculos, dominada por religiosos, as obras que surgiram interpretando já surgiram do pressuposto de que houve de fato um Jesus, de que Jesus era um cara real. E aí os historiadores, quando pegavam para fazer referência bibliográfica, eles já utilizavam essas obras contaminadas por um viés de que Jesus existiu. Entende? Então, apesar de muitos autores não entrarem nas questões de fé, eles faziam uso das passagens com o viés de que Jesus era real. E aí muitos historiadores já pegam isso e tomam como verdade absoluta, sem nem pesquisar. Por que o Moisés não é real, né? O Isaac não é real, né? O Abel não é real, Adão e Eva não é real. Tudo ali é construção política. Aí chega em Jesus, não. Jesus tem que ter sido real. Entende? Sendo que Jesus está claramente fazendo uma propaganda pró-Roma. Pilatos absolve Jesus, galera. Se Pilatos é a representação de Roma, então Roma está absolvendo Jesus, que seria na cabeça deles um terrorista, um resistente anti-imperialista. E aí Roma, que como ela falou, seria representado por Pilatos, está absolvendo ele. Ele fala que a pessoa com maior fé é o centurião romano. Existem apócrifos falando que o centurião romano escreveu. Tem apócrifos falando que os imperadores romanos são cristãos destruindo os judeus, como a vingança do Salvador. Tudo isso você tem que ignorar. E você tem que comprar a visão deles, a visão ideológica, de que, não, olha só, veja bem. Tudo isso daí que vocês trazem, de que essas evidências, essas provas, esses documentos, esse papel, essa documentação, essa fonte de que Jesus é romano, de que os autores são romanos, isso aí a gente tem que descartar. Agora, o nosso achismo, a nossa invenção, você tem que aceitar como fato absoluto. Aí complica, né? Aí complica. Então tá aí, ó. Ela admitindo que as 3 passagens que eu citei não são interpolações, tá? Tem documento das 3. Essa de Tessalonicenses também não é interpolação, isso é um achismo, tá? Isso é um achismo. A galera acha que é uma interpolação. Por que eles têm que achar isso? Porque se não for interpolado, fudeu. Essa que é a verdade. Se não for interpolação, fudeu. Você tem um Paulo que tá, um autor se passando por Paulo que está depois da destruição do templo. E aí acabou o cristianismo. Cristianismo é invenção romana, se for esse o caso. Os autores estão em Roma, a data não vai bater com comunidades que tem a transição ali da década de 30 até a década de 70. Acabou, caiu o cristianismo por terra. Tem evidência arqueológica de cristianismo no 1º século? Não. Aí vai falar que a arqueologia aí não vale.
existe uma prova, pergunta para qualquer historiador, fala assim, ó, existe uma prova arqueológica de cristianismo até a década de 70? Porque depois da década de 70 que esse mito aí foi criado, tá? Você tem alguma coisa cristã da década de 30, da década de 40, da década de 50, alguma coisa arqueológica? Não. Absolutamente nada. Você tem alguma coisa no primeiro século, lá na Judéia, Galiléia, Idumeia, Samaria, ou só em Roma? Só em Roma, né? Aí você vai ter em Roma, lá que vai surgir as primeiras comunidades cristãs. Tá entendendo? Aí é complicado, né, meus colegas? Aí é complicado. Então, depois do primeiro século que vai ter coisa cristã, mas é em Roma ou em áreas dominadas por romanos. Fora isso, não tem. No primeiro século tem alguma coisa de cristianismo? Não. Na Judéia, na Galiléia, Decápolis, Samaria, tem alguma coisa de cristianismo? Não. Em Roma tem? Sim. O texto está escrito na língua dos romanos? Sim. Tem latinismo? Tem. É baseado na escritura hebraica? Não. Na Septuaginta, que é grega, que é na língua que os romanos entendiam? Sim. Galera, acabou. Vamos acabar com essa pseudociência de Jesus hipotético, que isso daí não existe, cara. Isso foi uma fabricação, se eu não me engano, do século XVIII. Os caras inventaram o mito do Jesus hipotético e tomam esse mito como verdade. E aí ficam fazendo esse malabarismo aí que vocês viram. Os autores são da onde? Da Judéia, Galiléia, Samaria, Decápolis, são analfabetos falando de aramaico? Não, os autores estão na Itália. Os autores estão em Roma. Os autores estão em polos culturais romanos, escrevendo em grego. Por favor, gente, vamos raciocinar um pouquinho. Então é isso, tá aí meu recado, né? Então as passagens que eu fiz a pergunta lá não são interpolações, como ela muito bem admitiu. E essa 1 Tessalonicenses 2,16 também não é interpolação, tá, galera? Tem que falar que é, porque porque se não for interpolação, acabou o cristianismo. Acabou a historinha de comunidade cristã antes ali da década de 70. Acabou isso, tá bom? Então é isso. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui. Comentem, curtam e compartilhem. Tamo junto sempre.